E veio algo agora na minha cabeça, isso momentâneo a gente falando disso. E um problema que tem na questão hoje do home office, é claro que é ótimo. Por um lado, eu vejo que a questão do home office, para aquele profissional de repente estar mais próximo dos seus filhos, da sua família. Mas sabe uma coisa que preocupa bastante hoje por estar diminuindo essa questão, né, de escritório? Não, vai diminuir aquela questão do escritório que pegava um cara para ensinar. Vai aprender. Você concorda? Com mais velho, como que fica, né, isso no home office? Porque no home office, como é só você sozinho, as empresas vão pegar o profissional, o cara que já tem experiência. É complicado você à distância ensinar alguém. O Paulo acabou de contar a história. Quando ele chega na MBP, logo depois tivemos que colocar toda uma estrutura de orçamento em casa. Daniel, eu tava com um time em formação. Recém-formado, né? Era todos praticamente, era 80% do time em formação. Quando vem a pandemia, cara, me bateu um desespero, porque eu falei, como é que eu vou fazer para formar esse time? Sim. Eles estavam em processo de formação. Sim. Me perguntam às vezes, o home office você é a favor? Olha, eu acho que foi algo que ajudou muito a quebrar certas barreiras. Sim. Por exemplo, tinha clientes que não aceitavam fazer uma reunião técnica se não fosse presencial. Verdade. Então a gente tinha que arrancar um departamento de engenharia para poder atravessar o país para poder fazer uma reunião técnica. Hoje não. Sim. Hoje o cara aceita fazer uma reunião online, bota lá o projeto, discute. Ou seja, a pandemia nos forçou a reconhecer que existem ferramentas que permitem encurtar tempo e economizar recurso. Sim. Certo? Sim. Beleza. No que diz respeito à formação técnica, esquece. Não dá certo. Eu não consigo ver o home office sendo algo que resolva. Não vai. Porque, cara, eu mesmo que nasci aprendendo, ouvindo quem? Os outros. Sim. Eu aprendi a não errar ouvindo o outro, cara. Verdade. O cara errava, o cara errou aqui. O que aconteceu? É um aprendizado que ocorre de uma forma simultânea. Sim. Acontece por osmose, né? Sim, o cara verdade. tá do lado, ele vai aprendendo por aquilo que o outro tá falando, por aquilo que o outro tá fazendo. Ou seja, como é que você faz isso com o cara dentro da casa dele? Não tem como. Trancado num quarto. Sim. Quando ele erra, inclusive, cara, o erro fica só pra ele. Sim. A tendência é ele ajeitar aquilo ali, arrumar os caminhos. Você, às vezes, não acaba não ficando sabendo. Aquilo não repercute no time. E quando ele tá aprendendo, ele vai ficar meio assim... Poxa, eu vou ficar toda hora ligando, perguntando as coisas pros outros. Eu acho que é assim. Que vai ver... Como eu acho que é assim, vou fazer assim. Então, uma coisa que eu penso assim, né? É interessante essa questão do trabalho remoto, mas tomar como exemplo o que as boas empresas estão fazendo, que é o híbrido. Sim. Eu concordo. Eu acho que é um modelo. Você tem que ter a vivência no meio de outros profissionais, ainda mais quando você está aprendendo, e para também não morrer isso que eu falei, que são as escolas. As escolas não é a faculdade. Na faculdade você não aprende. O Gonzaga não aprende, eu não aprendi. O que a gente aprendeu a trabalhar com detalhamento para fabricação, paginação de telhas, isso aqui outro. Você aprende no escritório. A cadeira de metálica no curso de engenharia é vergonhosa. De madeira. É uma vergonha. 6 meses dividido com madeira. Poxa. Brincadeira, né? Eu dava risada do curso de a cadeira de metálica lá. E o professor não sabe diferenciar um perfil W de um perfil I, de um perfil U, uma cantoneira, ele não conhece. Eu levei o assunto Steel Deck para a minha turma de engenharia. Os professores se assustaram com aquilo, porque não conheciam, não tinham conhecimento. Ou seja, nossa engenharia não evolui para preparar os profissionais para metálica. Sim. Assim como não prepara, por exemplo, o time, eu falei tanto de refrigeração aqui, cara. Sim. A história da refrigeração no Brasil, que data lá dos primórdios, na época de Tupiniquim, lá atrás, esses profissionais estão envelhecendo, Daniel, estão indo. E nós não estamos renovando o quadro. É isso mesmo. Ou seja, o conhecimento está indo embora. Sim. Você está entendendo? Isso me preocupa demais. Por quê? Porque esses caras não conseguiram criar seus clones, né? Nós não conseguimos formar. Hoje, quem é o rapaz que vai estudar, que quer fazer engenharia mecânica pensando em refrigeração? Não quer. Difícil, Difícil, cara. Sim. Ou seja, aí o desafio de você ter um time de vendas técnico é enorme, é gigantesco, porque você não acha profissionais. Sim. Hoje, o Paulo pegou o início desse meu projeto, que eu uso o setor hoje como meu incubatório. Eu trago pessoas que não têm conhecimento, mas que são, pelo menos, que têm formação técnica, e vou preparando esses caras
e depois vou puxando para uma venda interna, para um atendimento a cliente. Daqui a pouco estou colocando algum na rua, para poder ter, como eu posso dizer assim, opções. Sim. Porque o mercado não está formando esses profissionais. Não tem mais.